assim, feliz, né, para quem está aqui conosco, tá bom? O Agiliza Ceará é uma comunidade realmente nordeste, né, do Ceará em si, principalmente de Fortaleza. A gente tem hoje 202, 203 pessoas, mas sempre uma porcentagem participa, né? Então, quem é de comunidade sabe muito bem disso, mas eu fico muito feliz das pessoas que participam, se engajam, trazem experiências. Então, boa noite, Edson. Boa noite, boa tarde, Edson, também. Fala. Então, assim, eu sou um dos líderes da comunidade, eu falo isso porque eu recebi esse título deles, né? Mas fico lisonjeado com isso. A gente é uma comunidade que cocria junto, né? A cocriação faz parte do nosso DNA. E o objetivo realmente é trazer agilidade e experiências para a comunidade, tá bom? Tem pessoas de outros estados também, como o Ibson aí do Carioca, né? Aqui do Rio. Pessoas também de Porto Alegre, de outros lugares também, até de Portugal, tem alguns colegas meus também de Portugal. A Mari aqui presente não é da comunidade ainda, mas fique com o convite feito, tá bom, Mari? E, assim, o objetivo hoje é contar com a participação da Mari. Primeiro, agradeço a Mari por estar aqui conosco, falar um pouco como é que está sendo trabalhar agilidade, né, fora do Brasil, né, frente na Alemanha. Então, Mari, a gente não tem bordô, não tem jargão aqui, então o palco é seu, fique à vontade, se apresente para todo mundo, enfim, a gente vai começando a bater um papo bem legal, tá bom? Beleza, obrigada, Alisson, pelo convite. E queria agradecer também, eu não sei se vocês fazem sempre esse horário ou fazem mais tarde, né? Porque como eu estou na Alemanha, que já é noite para mim, né? Então já são 9h36 agora. E normalmente quando o pessoal me convida para participar de evento, eu falo assim, nossa, quero muito, só que eu tenho um problema, né? Que eu durmo cedo. Então, normalmente eu peço e aí alguns eventos conseguem ajustar. Então, obrigada aí por fazerem isso, né? E agradecer a presença de todo mundo que está aqui ao vivo ou quem estiver assistindo depois também. Obrigada aí pelo tempo de vocês. Eu espero que eu possa compartilhar algumas ideias aí, algo que seja de valor, né, para o dia a dia de vocês aí trabalhando com times ágeis. E para começar, antes de a gente fazer um bate-papo aqui, eu vou me apresentar rapidamente, vou contar um pouquinho, né, sobre mim. Então, eu sou a Mari, né, como a Alison já falou, eu sou coautora do livro, né, desse livro aqui, Sprint a Sprint, escrevi com o Paulo Caroli, e esse livro ele conta a história real, assim, de um time ágil mesmo, contando exatamente o que aconteceu, todos os sufocos aí que a gente passou, desafios, como é que a gente lidou com os problemas, o que deu certo, o que não deu certo. É uma coisa bem prática, né, um livro bem prático, e desse livro até eu acabei criando, né, com base na história do livro, porque o livro ele é mais em formato de histórias, assim, contando os aprendizados, né, como que a gente lidou com alguns desafios, mas ele não traz um método, né, como você faz essa prática, como você facilita, né, não tem isso. Então eu criei um treinamento com base no livro, onde eu facilito as práticas, né, para ajudar a formação de um time, para ajudar a trabalhar o primeiro valor do Manifesto Ágil, né, que muitos treinamentos que a gente vê no mundo ágil hoje, eles são muito focados em processos, né, e o Sprint a Sprint não, ele traz mais a visão humana. Então, como você faz para olhar para o lado humano das coisas, para você olhar para os indivíduos, para as interações antes de processos e ferramentas, e fazer com que essas coisas funcionem bem dentro do time. Saber identificar, olha, tá tendo esse conflito aqui, o time tá nesse momento, como que eu lido com isso? Que ferramentas eu posso usar aqui? Então, o treinamento Sprint a Sprint, ele é com base no livro, porque são todas as práticas que a gente usou no dia a dia do time também, só que a gente entra com mais profundidade, ensina quando usar, por que usar, né? E aí a próxima turma agora vai ser nesse sábado, mas tem turmas todos os meses, então quem tiver interesse é só entrar lá no site carole.org, dar uma olhada na agenda de treinamentos, que vocês vão poder conferir lá a agenda de treinamentos do Sprint a Sprint, tá? Então, isso que eu queria falar um pouquinho para vocês, né, de como é que tá, essa é a atuação que eu tenho tido no Brasil atualmente com o livro e com o treinamento, né, e às vezes participando de alguns eventos, mas em julho do ano passado eu me mudei para a Alemanha. Aqui eu trabalho na Red Hat como Engagement Lead, então eu vou contar um pouquinho do que é esse papel para vocês entenderem o contexto de como eu estou respondendo as perguntas também, né?
o papel de Engagement Lead, ele não é Agile Coach, não é Scrum Master, ele é uma mistura de várias coisas, por isso que a Red Hat criou um nome diferente para o papel, porque o papel de Engagement Lead, ele vai ajudar as organizações a passarem por uma transformação que vai além de agilidade, né? Que você considera vários aspectos aí, como por exemplo o Lean Product Development. Então você olha para toda a parte de desenvolvimento de produto também, de Lean Startup, experimentação. Tem a parte de DevOps muito forte, de Team Topologies. Então como reestruturar times, né? Desde times de plataforma até times de produto, né? Que a gente pode chamar assim, ou Streamlined Teams. E também enabling teams, então tem toda essa parte de estruturação de times. Tem também a parte de Agile Coaching, que é muito forte, é bastante importante do papel. Tem a parte de transformação, de agente de transformação, né? Então, como trabalhar a nível de liderança, coaching executivo para fazer com que essas pessoas entendam, né, o dia a dia, como que as coisas precisam se conectar para que o time consiga, né, trabalhar de maneira ágil, porque não adianta a gente falar que a gente está, o time é um time que trabalha com Scrum, um time de desenvolvimento trabalha com Scrum, não é porque a gente tem uma organização com vários times fazendo isso que a organização é ágil, né? Então tem muitas coisas que precisam acontecer. E o papel de Engagement Lead em resumo, é isso, é conectar todos esses pontos em diferentes perspectivas para conseguir fazer com que as coisas aconteçam, assim, para conseguir fazer com que o time consiga entregar valor, que os resultados de negócio aconteçam. Então é com essa lente que eu vou responder as perguntas aqui hoje. Eu estou há quase 3 anos na Red Hat nesse mesmo papel. E no último ano, né, 1 ano e 1 mês aí, eu estou aqui na Alemanha, em Berlim, tá? Então, esse é um pouquinho do contexto aí para a gente começar o bate-papo. Beleza, Mari. Eu vou aproveitar esse ponto também. Eu já ia perguntar isso, mas já visualizou tudo, interessante. Antes de iniciar o bate-papo, existe também muitas dúvidas quando a gente fala de agilidade. Também fora, em vários estados, existe uma cultura diferente, por mais que o Brasil é gigante. Mas como é que foi realmente esse primeiro ponto de desafio de, eu estava na mesma empresa, continuo na mesma empresa, só que agora está na Alemanha. E como foi esse convite que você recebeu, primeiro? E o que foi que você pensou que te motivou a aceitar esse convite e estar hoje na Alemanha? Vamos começar uma linha de tempo. Legal. Então, o que aconteceu, na verdade, a Alemanha foi um acaso, né? Eu não pretendia vir para a Alemanha, não tinha planejado, até por isso eu vim para cá sabendo zero de alemão. O que eu não recomendo, né? Se você tiver interesse em vir para a Alemanha, aprenda um pouquinho de alemão antes, que vai ajudar muito. Mas eu ia me mudar para a Inglaterra, na verdade. Eu ia para Londres, né? Já tinha recebido esse convite pela Red Hat um tempo antes, e aí esse convite surgiu da seguinte forma, né? Eu como engagement, fui a primeira engagement lead no Brasil e eu ajudei a estruturar, né, o que é conhecido como Open Innovation Labs, que é uma área da Red Hat dentro de Transformation Services, e ajudei a estruturar isso lá no Brasil como a primeira engagement lead. E a minha intenção sempre foi, né, sair do Brasil, ter uma experiência fora do Brasil. E isso era conhecido quando eu entrei na Red Hat. Então, o plano era ajudar a estruturar isso lá, né, ter casos de sucesso, ter tudo funcionando muito bem, formar outras pessoas, né, formar um time lá. E aí me mudar para a Europa, né, mais especificamente para a Inglaterra. E aí o que acabou acontecendo, esse processo de estruturação da área lá, da formação do time, levou 2 anos. O plano original era 1 ano, acabou se estendendo um pouco mais, né, porque é difícil contratar, e aí acabou acontecendo a questão do Brexit também, né? Então a Inglaterra parou de fazer parte, de pertencer à União Europeia, e aí com isso a gente teve que conversar de novo e entender o que fazia sentido, né? E aí acabou surgindo a oportunidade da Alemanha e eu aceitei vir para cá. E aí entrou a pandemia, então atrasou um pouco mais. Então, no total, o que era para ser 1 ano, o plano acabou virando 2 anos, mas eu acabei vindo parar na Alemanha mais por conta do Brexit do que por uma escolha em si. Perfeito, Mário. Eu vou deixar só o Edson
perguntar um ponto a ti, Edson, fica à vontade, tá bom? E depois eu puxo a Mário. Maravilha. Mari, muito obrigado pela disponibilidade. Eu vou direto ao ponto, né? Porque você já falou que gosta de dormir cedo. Então, eu gostei muito da tua fala quando você disse que o sprint a sprint não é um passo a passo, um método ou algo do tipo, né? Uma receita de bolo para sair do outro lado. E pensando dessa forma, tem um desafio ou uma insatisfação que sempre que eu participo de formações, né, relacionadas à agilidade, seja no mundo Kanban ou em outras formações, quando a gente escuta, né, dos colegas, né, sejam agile coaches ou gestores em geral, esse tema sempre se faz presente, que é o seguinte: quando se trabalha com sprints, né, você tem lá o que você vai entregar na sprint, qual é o objetivo da sprint. Então, você define lá quais são as histórias, etc. Mas não é muito incomum você chegar ao final de uma sprint e ter muita coisa que vai ficar para a sprint seguinte. Né? A minha pergunta quais são, assim, na tua visão, nas tuas jornadas, aí, nas tuas experiências, as possíveis causas desse tipo de situação? Porque os impactos, né, desse tipo de cenário, eles dependendo do nível de maturidade da organização, são bem significativos, porque você frustra expectativas de clientes, né? Você pode estar gerando aí uma falta de confiança naquilo que foi comprometido, ou seja, a falta de confiança das áreas demandantes naquele time, né, que se comprometeu em um conjunto de histórias a serem entregues e no final da história não vai ser entregue. Os impactos são bem significativos. Ao mesmo tempo, a gente sabe muito bem que o mundo real, né, se o que a gente planejasse é o que a gente vai entregar, seria muito bom, mas isso não acontece, isso não é mundo real. Né? Acontecem coisas no dia a dia, demandas inesperadas, mudanças no negócio dentro daquilo que foi comprometido. Tem uma série de coisas que acontecem. Como é que hoje você lida com esse tipo de situação? E se essa situação também acontece na Alemanha ou se é coisa só do Brasil? Excelente pergunta, Edson. E acho que você trouxe um contexto assim muito bom para explicar sobre o que você estava querendo abordar. E olha, assim, vou ser bem sincera com você, tá? Eu trabalhei aqui com dois clientes até agora na Alemanha, um ano só, né? Não tive muito tempo de trabalhar com muitos clientes. Mas eu vou confessar que eu raramente tive esse problema. Mas eu vou falar um pouquinho do porquê que eu acho que eu tinha mais esse problema no Brasil e porquê que eu acho que eu tenho menos esse problema aqui. Eu acho que é um pouco da questão cultural, porque, assim, eu sentia, né, aí, baseado na minha vivência, tá? O Brasil é muito diverso, tem vários estados, tem estados que eu nunca conheci, então pode ser que o que eu tô falando aqui não se aplique para alguém. A mesma coisa vale para a Alemanha, eu tô aqui tem só um ano, então não tem muita coisa que eu posso aprender aqui ainda e ver realidades diferentes. Mas o que eu via no Brasil, na minha realidade, é que sempre rolava aquela questão de, se a gente fala que vai entregar tal dia, vai ter uma margem, sabe? Já vão colocar uma margem em cima daquilo. Então a pessoa já está esperando o buffer ali, a margem de segurança. Então o planejamento ele já é feito assim. E aí tem muito essa. O que eu tentava trazer para os times, e eu faço isso aqui também, eu sempre ouvia alguém falando na planning: se a gente não conseguir entregar nessa sprint, a gente termina na próxima. Quando eu escuto alguém falar isso é um dos principais motivos para isso acontecer, tá? A crença de que não tem problema. Tem problema, não é para acontecer. Quando eu escuto alguém falar isso numa sprint planning, eu paro na hora, eu paro tudo, assim, como se fosse o sistema Toyota de produção que alguém tá puxando lá a cordinha para parar tudo. Eu paro tudo e falo assim, Stop gente, the não, line. para, Stop the stop the line. Né? line. Não é para ser assim. Se a gente se comprometeu, a gente tem que entregar. Se a gente não entregar, tem que ter um motivo muito forte para que isso tenha acontecido. Não é simplesmente porque não deu, né? Porque se a gente aceita isso como argumento, aí acabou o comprometimento.
Então, eu paro ali, tenho essa conversa com o time e gero essa consciência. O mesmo contexto que você trouxe aqui dos impactos, né, que acontece quando a gente não consegue entregar, eu tenho essa conversa com o time, peço muitas vezes para o PO explicar, né, quais compromissos que ele já assumiu para que o time tenha empatia com o PO, explico isso e pergunto para o time, falo assim, como é que a gente pode fazer então, né, nós como um time, como é que a gente pode fazer para que a gente garanta que a gente não está empurrando mais do que vocês aguentam desenvolver, né, para as pessoas desenvolvedoras, no caso, porque eu não sou desenvolvedora, apesar de fazer parte do time. Então, mais do que as pessoas desenvolvedoras conseguem desenvolver, e também como é que a gente faz para ter o comprometimento, né? Então, eu jogo a decisão para o time. Então, não é PO, por exemplo. Eu tiro essa história de PO, chega e fala, tem que entregar isso, esse sprint. Isso não acontece com os times que eu trabalho. Quem decide o que cabe na sprint é o time de desenvolvimento. E se eles falarem não cabe, não cabe. Eu viro pro PO e falo assim, não vai caber. Tira alguma coisa, troca, porque senão a gente não vai ter compromisso. E aí, para ajudar com isso, eu uso até uma das práticas, que eu falo um pouco disso, conto alguns exemplos e ensino como fazer uma prática bem simples, que é confidence voting. Eu uso nas sprint planning e se não tem uma confiança alta do time que vai entregar, a gente para e reduz o escopo. Quando eu comecei a fazer isso, no Brasil eu percebi uma melhora, né, do que a gente estava entregando, planejado versus realizado, né, no final da sprint. Eu percebi uma melhora. Aqui na Alemanha, acho que 90% das sprints a gente entrega tudo ou mais, depois que eu comecei a fazer isso. Porque existe muito mais a questão de você não ter, eu sinto um pouco aqui, acho que é mais da cultura, você não ter receio de falar não dá, sabe? Não dá. Tem muito mais a questão um equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, então as pessoas não curtem trabalhar depois do horário aqui. Então, ninguém quer se comprometer com uma coisa que não dá, porque não vai querer ficar depois do horário, entendeu? Para entregar sprint, não fica. Então, as pessoas dizem mesmo, ó, não dá, não vai entregar. E aí a gente consegue, né, com base nessa comunicação mais transparente, a gente consegue resolver o problema antes dele acontecer, né? Então, acho que o pouco do que eu tenho feito é isso que eu contei, mas assim, de uma forma bem simplificada. Tem muito mais outras coisas, só não quero passar uma hora falando só disso, mas tem mais coisas que dá para fazer sim. E essa é a diferença que eu senti entre o Brasil e a Alemanha. Maravilha, Massa, maravilha, Mário. obrigado. Para a sua pergunta, eu ia continuar na timeline, certo, Mário? Mas eu ia levantar a mão. Deixa eu perguntar primeiro aí, depois eu continuo. Beleza. Oi, gente, boa tarde. Rapidinho aqui, o que o nosso amigo perguntou, né, o Zé Edson, né? José Edson. Aqui no Rio, cara, o que acontece? Nas últimas 3 projetos e empresas diferentes que eu trabalhei, cara, é impossível a gente prometer, né, e não entregar. Aqui é um problema seríssimo com isso, cara. A gente só aceita, né, no caso a empresa, ou o cliente só aceita, não sei se é a Mário, as pessoas vão concordar comigo, é quando a equipe é imatura, está começando agora, tudo bem, no primeiro sprint pode vir a acontecer isso. Mas aqui no Rio o cerco é muito grande, eles não estão aceitando e a gente também não faz boa força para, ó, gente, a gente pode pegar pouca história, tá? Mas não adianta você pegar a história para fazer grooming, né? Ou fazer refinamento durante a sprint, tá? Então a gente combina bastante na sprint 0 para começar já com histórias bem refinadas. Esse é o meu recado, para não tomar o time box de você, mas valeu. Não, eu vou pegar esse gancho, Mário, porque ontem eu botei na comunidade também sobre refinement ou grooming, como querer chamar, né? Tem até uma história sobre isso, mas não cabe agora. Aí te perguntando, Mário, como é que tu vê em relação, tá um pouquinho mais, quando a gente tá falando, está planejando e está entregando, o time só se realmente o que cabe realmente no sprint. O time, como falou, né, a cultura na Alemanha equilibra muito a parte pessoal e profissional, e hora extra nem pensar, pelo que eu entendi, né? Então, pensando nisso, então eu tenho um conhecimento muito grande sobre o capacity deles, né? Pensando em capacidade de entrega, pensando realmente o que é possível, o que pode caber ou não. Para não ficar tão redundante, como é que vocês observam e trabalham métricas na Alemanha, principalmente ser mais assertivo possível,
E faz um comparativo de um trabalho que já fez aqui no Brasil em relação de cultura, em relação sobre os métricas. Legal. Bom, como eu sou a mesma pessoa que está fazendo, eu sou a pessoa que leva isso para os times, né? Normalmente eu começo a trabalhar com times que não tem nada assim, que não tem nem Scrum Master, que às vezes tem PO que está com 10 times, sabe? Aí eu vou lá e vou ajudar os times a começar a entender o que que é ágil. Então, quando eu chego lá, não tem métrica, não tem retrospectiva, não tem planning, não tem. O time está lá largado, trabalhando no backlog infinito, sabe direito quando vai entregar o quê. E aí eu faço o mesmo trabalho que eu fazia no Brasil, eu faço aqui, né? Eu, na maioria das vezes, eu evito estimativas. Eu não gosto, é uma preferência pessoal minha. Já aconteceu situações que eu escolhi usar. Depende de várias variáveis, assim, então depende da situação, eu vou escolher usar ou não. Na maioria das vezes eu não escolho. Então, como é que eu ajudo o time a entender o capacity gerar essas métricas aí para o time, né? Mais voltadas a processos do time. Primeiro, eu tenho de forma muito visual. Se tiver todo mundo na mesma sala, eu boto na parede, senão num board tipo Miro, um mural. Um calendário mesmo, com todas as datas. Aí eu vou acrescentando os meses conforme o projeto vai acontecendo. E aí tem uma linha lá de todo mundo e disponibilidade. Então, algum dia alguém vai trabalhar menos horas, ou vai estar de folga, ou ficou doente, né? A pessoa coloca a ausência lá. Além disso, tem o calendário da sprint, que tem os dias úteis que vai ter na sprint e a quantidade de histórias que a gente entregou nas sprints anteriores. Então, só pela quantidade de história, não precisa estimar se é P, M ou G, só a quantidade de história. Porque depois de umas 3 sprints, o time já começa a quebrar as histórias numa granularidade parecida. Então, você não precisa se preocupar muito a falar, na minha sprint cabe uma grande, duas pequenas, uma média. Não precisa se preocupar com isso, porque depois de um certo tempo trabalhando junto, você mantendo o mesmo time, né? Isso é importante. O time começa a quebrar mais ou menos do mesmo jeito, com a mesma granularidade, e você cria uma boa definition of ready também para suportar isso, e acaba funcionando bem. E aí a gente economiza esse tempo, né, de estimativa, mas garante que as conversas estão acontecendo no refinamento para ter o alinhamento também sobre a solução que vai ser desenvolvida. E aí a gente faço isso, a média da quantidade de histórias das sprints anteriores e a availability, né? Então, vamos supor, 100% de availability entregaria tantas histórias, nessa sprint eu vou ter X% de availability porque alguém vai faltar, alguma coisa assim, quantas histórias a gente consegue entregar. Então, eu faço essa regrinha de 3, dá para você fazer isso numa planilha, né, de forma mais automatizada, aí você só coloca lá os valores e ele já te dá o capacity do time para a próxima iteração, com base no número de pessoas que está disponível e a quantidade de histórias entregues nas sprints anteriores. E só com isso a gente tem conseguido entregar o planejado, assim, planejar bem, falar, a gente consegue fazer isso e realmente fazer o que foi planejado. Então, essa métrica que eu tenho usado assim para ajudar o time. E aí a gente tem também, depende do time, dependendo do contexto, às vezes a gente olha para a quantidade limita o IP, vê a quantidade de coisas que a gente tem em andamento ao mesmo tempo. Às vezes isso nos torna um problema, dependendo do contexto. Então, o que eu mais uso assim, em todos os times é essa questão de olhar para availability e histórias entregues nas sprints anteriores para calcular o capacity. Show, obrigado. Eu queria aproveitar, voltando um pouco da linha que a Mari chegou na Alemanha, tá bom? Já passou o desafio que a Alemanha aconteceu, não falar por acaso, mas não era o objetivo inicial, né? Por mais que eu queria ter uma experiência fora do Brasil. Acho que você tem outros que querem também, não agora, mas até algum momento. Mas assim, Mari, qual foi os primeiros pontos que você começou a perceber a diferença? Não, eu não falo nem em cultura seja bem diferente mesmo, isso é fato. Mas a forma de trabalhar com projetos, eu não estou nem falando da agilidade agora, porque tu falou que normalmente quando tu entra não tem muitos
não tem cerimônias, papéis específicos, talvez, riscos, não tem métricas, enfim. Qual foi o primeiro ponto que começou a perceber que, opa, realmente é bem diferente do que eu fazia no Brasil, as pessoas aqui trabalham de forma diferente, sei lá. Qual foi o primeiro ponto que chamou a atenção para ti? Tá, acho que a primeira coisa que me chamou a atenção foi quando eu estava fazendo um workshop de discovery com o cliente, que antes da gente começar a fazer um programa de transformação, a gente faz alguns workshops de discovery para entender, né, os desafios que o cliente está enfrentando e ver se o que a gente tem para oferecer vai ajudar ou não, né? Então a gente roda algumas práticas, né? Por exemplo, impact mapping, onde a gente tenta sair de um objetivo, entender quem são os atores ali conectados àqueles objetivos, quais são os comportamentos que a gente quer mudar e os deliverables que a gente precisa entregar para fazer com que os comportamentos mudem e os atores sejam influenciados para alcançar o objetivo. Então a gente usa bastante essa prática, é uma delas, tem outras coisas que a gente faz também nesses workshops de discovery. E eu estava rodando isso, eu fiz a primeira sessão com o cliente, normalmente faz pelo menos 3 sessões. Eu estava fazendo, eu tinha feito a primeira é mais básica, assim, se apresentar, conhecer um overview da organização, como eles trabalham, é mais o cliente apresentando. E a segunda sessão é quando eu começo mais a facilitar, né, e facilitar práticas de discovery. E aí eu comecei a facilitar, assim, eu só expliquei, ó, isso aqui é um impact mapping, expliquei para que serve, contei um exemplo para o cliente, falei assim, então agora a gente vai fazer o nosso. E aí na hora que eu falei isso, o cliente me interrompeu aqui na Alemanha e foi o primeiro choque de cultura que eu senti, assim, um grande, né? Já tinha sentido outros menores, mas esse foi o maior. E aí o cliente me interrompeu e falou assim, não, eu não acredito em nada do que você está falando. Eu não gosto dos seus pontos de vista. Eu escutei, depois que a gente conheceu você no workshop anterior, né, que a gente fez as apresentações, eu fui pesquisar sobre você, eu escutei um podcast seu, que eu já gravei alguns podcasts em inglês, né, e aí ele escutou um desses e ele falou assim, e esse negócio de MVP aí, eu não acredito não. Esse negócio de MVP significa que o time não quer se comprometer com todos os requisitos que tem que ser entregue, e aí quer entregar qualquer coisa ali e fala que é MVP. Eu não acredito nisso, não tem esse negócio de 80-20, não. Aqui tem que entregar tudo. Tudo que foi comprometido tem que entregar. Eu não acredito nisso. Não tem que fazer impact mapping para descobrir o que é mais importante. Eu quero tudo. E aí ele falou isso assim, e eu fiquei, né? E ele pesquisou assim, várias coisas que eu tinha dito, frases que eu tinha falado, e trouxe fora de contexto e falou assim: Isso aqui não serve para mim. E na hora que eu tava na reunião, eu já, tipo assim, perdi total ali o meu planejamento, né? Porque tomar uma dessa no workshop, fiquei totalmente perdida. Aí nisso, como a gente sempre trabalha em equipe, tinha uma pessoa da minha equipe que viu, assim, que eu comecei a, tipo assim, ficar meio, tipo, o que que tá acontecendo? E aí ele pegou e começou a ele fazer umas perguntas ali, continuou o Impact Mapping como se ele não tivesse escutado nada que o cliente tinha falado, ele continuou. Aí eu continuei também, continuei, e aqui, o que que vocês acham que pode ser? Meio que ignorando, assim, o que o cliente tinha falado, né? E a gente falou assim, vamos testar, depois se não der certo a gente tenta outra coisa, porque a gente não tinha nem vendido nenhum projeto ainda. E aí, depois que acabou esse workshop, eu liguei para o cliente e falei para ele assim. E isso foi uma coisa que eu fiz porque eu já conhecia como é que era a cultura aqui na Alemanha, então eu sabia que eu tinha que me comportar dessa forma, né? Eu liguei para ele e falei assim: olha, eu não gostei disso que você fez, eu não gostei do fato de você ter trazido assim frases que eu falei totalmente fora de contexto, porque não foi isso que eu disse. Eu disse isso nesse contexto específico. E do jeito que você falou, na frente de todo mundo, deu a entender que eu acredito numa coisa que eu não acredito. E eu estou defendendo outra coisa. Então, vamos conversar aqui. Qual é o seu problema? Como é que eu posso te ajudar? Né? E aí ele começou a trazer pontos, eu trouxe argumentos, e foi uma conversa, assim, difícil. Mas no final da conversa ele mudou o posicionamento dele e no terceiro workshop foi diferente. Então, esse foi um choque que eu tive aqui, porque as pessoas elas vão literalmente bater de frente com você de uma forma não amigável. Não é assim, é um conflito que você vai
às vezes que vai se estender muito porque ele está suportável, sabe? Porque às vezes quando tinha algum conflito no Brasil, como ele era mais leve, às vezes uma pessoa começava a implicar, eu não gosto de fazer isso, não quero fazer isso, ele ia se estendendo, o conflito ia se estendendo para se resolver. Aqui eu percebi que, pelo menos nas minhas experiências, que é assim, eu não vou fazer mais nada se a gente não resolver isso agora, sabe? E aconteceu várias vezes com esse mesmo cliente, não foi só com o Impact Mapping. Tudo que eu sugeria e o cliente não aceitava fazer ou não concordava, enquanto eu não mostrava os argumentos, ele não fazia nada. Não é assim, tá bom, vamos tentando e ver o que acontece, ou ficar boicotando, falando que não acha que não vai dar certo, sabe? Aqui realmente o pessoal para. Então, esse foi o principal choque para mim. E também tem muita questão de o cliente pedia muita estrutura, assim, ele falava assim para mim: mas eu preciso que tenha mais estrutura nisso que você está trazendo. É muito aberto, é muito design thinking, sabe? Eu preciso conectar as coisas. E eu também percebi isso aqui. E é uma dificuldade um pouco maior de descobrir, né, de explorar, de tentar assim, vamos pegar um pedaço pequeno, construir, ver, pegar feedback, testar, aprender com isso. Aqui tem muito assim, vamos planejar tudo primeiro, eu quero ter certeza de tudo, aí depois eu começo a construir. Então, quebrar um pouco dessa crença é mais difícil aqui. Eu já achava difícil no Brasil, às vezes, conseguir convencer as pessoas a começar pequeno, trabalhar com MVP. Aqui é ainda mais difícil. Eu já estava pensando em qual linha ia puxar, Marcos, o Bato não sai agora, mas tu vai ter a conta mão, fique à vontade, faça a pergunta. Maravilha. Mari, voltando um pouco aí no teu relato, no comecinho do teu relato aí, da tua narrativa, você falou que, quando o Alisson te perguntou sobre métricas, você falou que gosta de usar coisas simples, né, para conseguir dar essa visibilidade para o time, do que eles estão entregando, quantidade de histórias, e não necessariamente saber se a história é pequena, média ou grande. Tá? No Direto ao Ponto do Caroli, ele sugere uma coisa que eu utilizei já em alguns projetos. Eu queria saber se tu já utilizou e qual foi a tua experiência, se teve aderência, se não teve, se a galera, se principalmente a área de negócio gostou ou não. Normalmente o time gosta, que é uma coisa que o Caroli sugere no Direto ao Ponto, que não ter ou estabelecer limites para a quantidade de histórias com alto grau de risco técnico na mesma sprint. Né? Uma das sugestões lá do Direto ao Ponto é esse. Eu já utilizei um projeto em que eu estava participando e não foi fácil convencer o board de executivos, né, os demandantes, né, e eu tive que gastar bastante saliva para explicar o porquê que aquilo, naquele momento, para o nível de competência técnica do time, era muito arriscado a gente se comprometer com a quantidade grande de itens de alto risco técnico, ou seja, existia um risco muito grande de não serem entregues, porque para aquela implementação o time ainda não tinha tanta maturidade. Esse tipo de limite, você já chegou a utilizar? Tem alguma experiência nesse sentido que pudesse compartilhar conosco? Sim, eu já utilizei bastante e sempre que eu trabalho com uma Lean Inception acaba sendo muito fácil usar isso, porque é algo que a gente já faz, já olha, né, na Lean Inception, já classifica assim, então fica bem mais fácil para o time. E aí é quando eu mais costumo trabalhar com isso. Agora, isso tem acontecido de uma forma um pouco mais natural, assim, mesmo quando eu não estou usando uma Lean Inception para trabalhar com o time, ou que tem histórias que não passaram para uma Lean Inception, a gente já está depois do MVP, né, e fazendo incrementos do produto, e aí acaba acontecendo de forma natural da seguinte forma: a gente normalmente, os times com os quais eu trabalho, a gente cria uma definition of ready que tenta criar elementos que faz com que a história vai caber numa sprint. Quando você tem algo com alto risco, normalmente ele empaca nesse item. E as pessoas começam a ficar, mas eu não tenho certeza, e começam a fazer perguntas. E aí a gente começa a pegar pequenas tasks, não histórias, pequenas tasks, para fazer como se fossem spikes, né? Ou algumas coisas que a gente quer investigar
e a gente leva para uma sprint para depois trazer aquele item com mais certeza numa próxima. Então a gente tem feito assim, eu tenho feito assim para evitar muita incerteza. E acaba acontecendo naturalmente. E aí, na própria speech planning, eu tento controlar isso, mas sem verbalizar muito de existe um limite. Eu não tenho falado dessa Uhum. forma, existe um limite, eu tenho feito mais assim. Eu conheço isso, eu acredito que é uma coisa importante, principalmente quando o time ainda está começando a trabalhar junto, ainda tem pouca Uhum. maturidade. É muito importante isso, porque se o time começa a não entregar muito, a moral do time vai baixando, então tem que cuidar. Mas aí, como coach do time, eu conheço isso e eu tento levar para o time da forma que faz sentido para o time. Talvez uma dica para você seja essa, assim. Que forma que eu posso levar isso para esse time sem gerar um desconforto? Às vezes você pode chegar e falar, vamos botar esse limite aqui e as pessoas vão entender. Às vezes você tem que mudar o nome, trazer esse limite de uma outra forma para convencer o time a usar. Maravilha, maravilha. Tá, vamos lá. Esse lá é difícil. Mari, eu já escutei algumas pessoas falando que a maturidade da agilidade, por mais que seja no Brasil, falar no eixo Nordeste, que é onde o Edson e alguns colegas estão aqui do Agiliza, está mais focado, ainda está engateando ainda, nos últimos 3, 4, no máximo 5 anos. Algumas empresas começaram mais cedo, no Sul tem mais tempo. Ter uma comparação, por mais que são contextos distintos, por mais que são culturas diferentes, quando tu vê a agilidade como um todo na Alemanha, para ti, do seu ponto de vista até o momento, né, pode ser que isso mude daqui a alguns meses, né, outros contextos, outros cenários, tu acha que está iniciando ainda, existe, eles sabem que existe valor realmente trabalhando com a agilidade em si, na parte de cultura, na parte de pessoa, no caso, na parte de focar em valor, não focar somente em time, né, em entregar só por entregar em si, ao impacto que isso vai ter para o cliente. Como é que tu enxerga isso, a maturidade, no contexto geral? Boa pergunta. E uma coisa que eu não quero passar mensagem errada, assim, que às vezes as pessoas acham, você está na Alemanha e tudo aí é melhor, né? Não, não é melhor. Tem muita coisa aqui que eu falo assim, gente, o Brasil era muito melhor do que aqui. Muita coisa mesmo. Não vou entrar aqui no mérito do porquê que eu não volto para o Brasil, então, né? Que tem várias coisas envolvidas. Mas a questão da agilidade, assim, o que eu vejo nas organizações, o que eu vi até hoje, a experiência que eu tive no Brasil, as organizações tinham mais maturidade com agilidade do que aqui na Alemanha, com certeza. Aqui ainda eu vejo que as organizações estão num momento muito resistindo ainda, sabe? Muitas organizações não têm nem agilistas ainda. No Brasil, pelo menos, você já vê algumas de uma forma um pouco distorcida, um pouco estranho ainda, mas você vê assim o interesse, você vê, tem agilistas aqui, né? A gente está tentando trabalhar, às vezes algumas coisas meio acontecendo na ordem errada, da forma errada, com foco errado, mas estão tentando, sabe? E aqui ainda está na resistência. Muitos lugares ainda querem fazer Gantt, sabe? Planejar de forma totalmente vendo conformidade com o plano e não fazendo de forma iterativa e incremental. Então, eu ainda percebo muito disso aqui e eu sinto essa diferença. Outra coisa, talvez por eu não falar alemão, mas no Brasil eu sentia muita questão de comunidade, assim, de ter muitas opções, de ter. Todo lugar tem meetup de alguma coisa, de ágil, sabe? Em todos os lugares. Aqui eu procurei e não achei. Talvez porque eu não falo alemão, talvez eu preciso começar a procurar mais em alemão, né? Mas não vi, não achei ainda. Então. Não sei, e aqui eu sinto, eu sinto muito uma coisa que eu gosto, né? Que no Brasil as pessoas elas aprendem fazendo. Eu acredito muito nisso, assim. Eu acho que é uma forma. Eu valorizo muito mais um conhecimento que você adquiriu pela experiência do que por uma certificação, por exemplo. Nunca tive experiência, mas tenho a certificação.
Na minha experiência, eu acho que não é que a certificação não é válida. Acho que se te ajudou a aprender, a desenvolver competências e habilidades, eu acho legal. É, mas eu não acho que aquilo deveria representar mais do que a experiência prática, porque quando você começa a botar em prática o que você aprende quando você está tirando uma certificação, você começa a ver outras variáveis que você não enxerga. Você começa a ver, tá, mas nesse contexto, se eu fizer assim, não vai funcionar igual está escrito lá, eu tenho que adaptar, né? E só a experiência vai te trazer isso. E aqui eu sinto muito, no Brasil eu sinto muito essa abertura para testar e fazer, e muitas vezes isso acaba acontecendo por acidente, por falta de investimento mesmo, aí as pessoas começam a tentar o que dá e vão aprendendo assim. Mas aqui é muito, primeiro a gente tem que aprender tudo, deixa eu estudar, deixa eu entender tudo, aí depois eu começo a fazer. Então, essas são as diferenças que eu vejo e com as empresas que eu trabalhei, eu não percebi grande maturidade ainda. Vou pegar só esse ponto também, Mário. Pegando bem no seu ponto de vista, do que tu está enxergando nesse tempo que tá aí na Alemanha, como é que eu falo mais na atividade, porque é o nosso foco aqui. Como é que tu enxerga a aceitação dos alemães, ou das pessoas que vivem na Alemanha, né? Porque tem várias nacionalidades, creio. Como é que os brasileiros são aceitos, né? As boas-vindas a ele, como é que funciona? Se tu aí aproveito também e pergunto se tu já sofreu algum tipo de preconceito nisso ou não, quando tem que mostrar resultado para mostrar que a Mari veio realmente para entregar resultado, para co-criar, para estar junto, para trabalhar mesmo, entendeu? Então, você pode compartilhar com a gente sobre isso e quem quiser fazer perguntas, aproveitem, viu? Tá acabando. Então, como consultora, eu sempre sofro muita resistência quando eu vou trabalhar com cliente. Isso já acontecia, eu já trabalhei com clientes em América do Norte, América Latina, Ásia, Europa, e em todos eles existe a resistência, principalmente de stakeholders mais seniors, ou que se sentem ameaçados de alguma forma por uma mudança cultural, que a pessoa vai perder, acha que vai perder, né, poder, ou vai ter que mudar a forma que vai trabalhar. Tudo isso gera resistência. E eu sempre, no papel de engagement lead, que eu tenho que fazer várias pontes e conectar várias coisas, eu sempre apoio muito dos clientes, assim, eu escuto muita coisa que tem que ter muita resiliência, tem que fazer terapia, tem que meditar, porque não é fácil não. Tem dias que eu saio do trabalho assim esgotada, vários cabelos brancos aparecendo, e assim, é muito desgastante, é muita resistência, e aí o que eu tenho aprendido cada vez mais a desenvolver, assim, eu consigo em alguns momentos já identificar o que vai despertar um desconforto no cliente, dependendo do papel da pessoa. E aí eu mudo a forma de falar. Então eu adapto muito o meu discurso de agilidade, né, de agilista, de acordo com quem está ouvindo. Eu evito buzzword, porque acho que as pessoas muitas vezes tiveram experiências ruins, né, no passado, às vezes estava trabalhando com alguém que não conhecia muito bem ou que estava com muito foco no processo, na metodologia, no método, e não entendia que se aquela prática em si, aquele método não estiver ajudando você a colocar os princípios e valores em prática, joga fora. Joga fora porque não serve para aquele contexto. Só serve se você estiver conseguindo atingir aquelas outras coisas, que é o manifesto ágil, né? Então, eu tomo muito cuidado, assim, às vezes eu não falo sprint, eu falo iteração, às vezes eu não falo Scrum, por exemplo, sabe? Então eu troco o nome das coisas, MVP é uma coisa que eu tomo muito cuidado, porque eu sempre apanho quando eu falo coisas de MVP. E aí eu vou mudando. Aí conforme eu percebo que o cliente entendeu a importância daquilo, primeiro eu ajudo a entender a importância. Aí entendeu a importância, aí eu começo a citar alguns nomes. Então, algumas pessoas chamam isso assim, né? E aí a resistência já está mais baixa, mas é muito difícil, assim. E aí você pega outra resistência que eu sofro também, não só por ser consultora e agilista, né? Mas
parecer mais nova, também já escuto sempre de cliente falar assim, mas você é muito nova, por que você está fazendo aqui, sabe? Escuto muito. Não, ainda não aconteceu de falarem assim, ah, mas você nem é alemã, não aconteceu ainda. Talvez, assim, é que como eu sempre tenho resistência, se a resistência aconteceu por causa disso, eu não sei. Não sei dizer, porque já tinha resistência por outros motivos. Mas de perguntarem a minha idade, assim, e falarem, demonstrar resistência por me acharem nova. Eu pareço mais nova do que eu sou mesmo. Então, normalmente as pessoas ficam querendo saber a idade e acham que eu não tenho experiência suficiente. E aí eu preciso sempre trazer exemplos, sabe? Falar assim, ó, eu trabalhei com time, a organização tinha esporte, foi isso que a gente fez. E preciso ficar contando exemplos, contando as histórias e mostrando o impacto para que eu tenha abertura de fazer o trabalho com os clientes. Antes de passar a vez pro Y, eu só estou querendo imaginar ter uns fios de cabelo branco aí, mas tudo bem. Não vou entrar nesse Nossa, mérito, não. ontem eu tirei 3. Ontem eu tirei 3. Ah, bom. Y, a palavra. Olha só. Até rapidinho. Tá. Parabéns, Mário, porque desculpa, Y. O Wilson comenta muito, né, no Pipoca Ágil. Eu sou um assíduo também. Escuto bastante na academia, nem fala, mas é de tentar trazer as palavras do outro, que você bem falou, para uma palavra mais simples que as pessoas possam entender, independente se é um nível alto de atividade ou não. Então, isso o Y fala muito. Então, quando você falou isso, eu já olhei logo para eles, e já estava rindo, já, batendo palmo, basicamente. Então, fala aí, pessoal, um gancho aí, valeu. Não, era perfeitamente isso, Mário. Você falou várias coisas legais agora no final, assim, bem bacana sobre aqui, ó. Esse com relação à certificação, essa experiência que você falou aí do cliente negar, ser o negacionista, vamos dizer assim, a palavra da moda, né? E é interessante a gente saber como conduzir uma situação dessa, tá? E uma coisa legal que você falou, que você está em equipe, isso é muito importante, você estar com alguém do lado, você não ficar avulso lá, né? E foi uma dica legal você ignorar, tipo, continuar o que você está fazendo, né? Não bater boca, e depois eu achei maneiríssimo você ter ligado para ele. E nota-se o seguinte, Mari, que pelas poucas palavras que você falou aí, o povo alemão ou europeu é muito conservador, né? O brasileiro aqui, né? Você vai nessas empresas como eu estou indo aí direto, os caras querem, não, vamos fazer agilidade que entrega rápido, que se dane e tudo. E acaba que não é isso, tá? E eu, como o Alisson falou, né? Ultimamente, acho que tem quase um ano que eu tenho falado, né, que os episódios aqui é falar de agilidade para não agilistas, que é o mais importante de tudo. Que não adianta você verbalizar todos os jargões, todos os itens, dizendo que você sabe para caramba, mas não é isso. Você tem que convencer e rolar os resultados, né, cara, as entregas. E esse lance de MVP também, eu nunca mais falei, porque eu acho um absurdo isso. Para pessoas que não conhecem, realmente é um susto danado. Não, mas como é que vão entregar? Eu quero tudo. Não, mas aí, de repente, você convence de uma outra forma, de uma outra maneira. Então, para quem está procurando certificar, mudança de carreira, né? E eu acho importantíssimo a gente, né? Pô, Mário, foi sensacional agora você falar isso. Pô, achei que está fechando esse meetup com chave de ouro. Essa sua experiência foi sensacional aí com relação à negação desse camarada. Pô, sensacional. Então é isso mesmo, estou mandando bate-papo. Parabéns, aí está perfeito. Obrigada, Edson. Mário, tem algumas perguntas para o braço aqui, você identificar. Só um momento. Tem o Eduardo e o Bruno. Não sei quem foi levantou o braço primeiro, mas fica à vontade. Foi o Eduardo. Tá no mudo, Eduardo. Oi, estão escutando, né? Desculpa. Sim. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Mari? Primeiro, agradecer o livro, tá? Foi uma ótima leitura, ajudou muito, teve práticas que logo depois eu comecei a usar e tive retornos positivos, então, agradecer. Minha dúvida é mais, você falou desse perfil na Alemanha, deles serem mais conservadores em relação a ter um plano. E se a gente pensar em Business Agility, saindo do escopo de time, que o Business Agility tem pouco a ver com time, inclusive isso até é uma frase da capa do livro do Klaus Leopold, que é alemão, né? E como é que tu fazes para, dentro do contexto de
gerir a organização alto nível para criar um contexto de gestão de iniciativas sem ir quebrando essa barreira inicial de, não, vamos ter o plano do Q4 inteiro, vamos ter o plano de tudo que vai entrar e caber nesse período. Como é que tu quebras essa barreira para criar uma cultura de experimentação a nível de business agility organizacional, que vai sincronizar todos os squads que vão estar, e não somente aquela barreira a nível de time? Como é que tu vences essa etapa aí, considerando pegando como premissa esse perfil que você falou do pessoal na Alemanha? Nossa, Eduardo, aí são meses de trabalho, assim, é praticamente o programa todo de transformação é para entregar isso que você falou, né? Normalmente, o que que a gente faz? Às vezes é difícil convencer o cliente logo de cara, o cliente não quer investir num programa para transformar a organização como um todo, porque custa caro, leva tempo, e a gente sempre fala assim, gente, não vai acontecer do dia para a noite, sabe? Não vai acontecer em um mês, em 3 meses, né? Dependendo do porte da organização, vai levar anos para você quebrar esses silos e fazer com que as pessoas consigam trabalhar, né, como business agility mesmo, né, a organização sendo ágil e não só ter times que são considerados e chamados de times ágeis. Então, isso leva tempo para acontecer. E aí, uma das formas, né, que a gente usa para convencer é com fazer pilotos. Então, tem vários times que eu faço pilotos de 6 a 12 semanas. E aí, eu monto um time que é composto de metade de pessoas do cliente, metade de pessoas da Red Hat, e a gente vai para o cliente, fica nesse período curto de 6 a 12 semanas, a gente escolhe um problema de negócio que o cliente já ia ter que resolver, e a gente fala assim, então tá, então nesse use case aqui, a gente vai trabalhar do jeito que a gente gostaria, tá? Então a gente vai precisar de pessoas de negócio, vai chamar quando a gente precisar, vai trabalhar todo mundo junto. Se tem separado uma parte de ops que não está dentro daquele time, a gente traz pessoas para o time, monta um time que é cross-functional, a gente monta um time para isso e a gente trabalha junto. E no final, assim, até hoje nunca aconteceu, eu tenho trabalhado assim, já tem anos, né, 3 anos pelo menos, e nunca aconteceu de chegar no final do piloto e o cliente falar assim, eu não quero trabalhar assim, porque a diferença é gritante. E a gente até faz as métricas o antes e o depois, né? E se o cliente tiver um time que é o mesmo time que ele já tinha antes e ele leva para esse piloto, ele consegue ver ainda mais o impacto, porque ele consegue ver impacto nas métricas do time, né? Lead time de uma funcionalidade que você está entregando. Então, a diferença, assim, o quanto que a gente pega de problema de alinhamento de negócio, sabe? De sair a coisa errada porque o negócio não estava próximo do desenvolvimento, é muito grande, é muito gritante. E nesses pilotos é onde a gente consegue tirar todos esses problemas debaixo do tapete, né? Porque quando você tem áreas separadas, fica aquele empurra-empurra, né? Negócio culpa TI, TI culpa negócio e aí ninguém consegue evoluir. Agora, quando você fala assim, a gente vai fazer um piloto aqui e o time é todo mundo, né? Tem representantes ali participando e se não der certo é problema de todo mundo. Aí você vê as coisas acontecerem, você vê as pessoas trazendo informações que não seriam compartilhadas, né? E até com o último cliente que eu trabalhei aqui na Alemanha, o depoimento do, do gerente do programa, do CEO, no showcase final que a gente fez, foi assim, eu nunca vi pessoas nessa organização trabalhando juntas desse jeito. Nunca vi. Mas é claro, né? A forma como você está trabalhando com as pessoas, se você está tratando elas como silos diferentes e medindo elas por coisas diferentes, elas vão se comportar de uma forma que a colaboração não está acontecendo. E aí, depois que a gente faz esse piloto, a gente mostra, ó, tá aqui, isso aqui é só um pouquinho do que você pode ter se a gente conseguir mudar a organização toda para um formato ágil, né? Para uma forma de trabalhar diferente. E aí, normalmente, a gente consegue convencer os clientes assim. Beleza, Mário, brigadão. Tem duas perguntas ainda, o Bruno, né, que levantou a mão, e tem uma pergunta no chat, tá bom? O Bruno quer fazer a Pronto. Mário, primeiro eu queria dizer que é um privilégio, né, estar aqui participando de um momento com você, né? Eu tenho o seu livro e realmente ajudou muito, assim, a gente no nosso dia a dia, né? Porque ele traz os pontos positivos, mas ele também traz os gargalos, os problemas que a gente sente falta, né? Para poder usar lá no nosso dia a dia, que é cheio de problemas. Então, realmente, muito obrigado pelo livro, muito obrigado pelo esforço que você teve para fazer o livro, né?
e ajudou muita gente. E aí eu tenho duas perguntas, assim. A primeira é mais relacionada mesmo com a carreira mesmo do agilista, né? Eu considero que você tem uma carreira de sucesso, e aí eu te pergunto, assim, qual é o passo a passo que tu considera que uma pessoa que está começando, até mesmo uma pessoa que já tem um pouco mais de tempo, com agilidade, etc., ela tem que seguir, né? Não só de certificações, de treinamentos, de experiência, de vivência, para conseguir fazer a diferença nas empresas, né? E ter como é que eu posso dizer assim, essa capacidade de chegar em um local com uma cultura diferente, né, e conseguir convencer as pessoas de que você tem aquela experiência e consegue fazer a mudança, né, dentro daquela organização e trazer valor, né, para o cliente. Aí eu queria saber um pouquinho disso de ti e eu vou aproveitar e já trazer a segunda pergunta, se algum case de sucesso teu, assim, né? Uma situação onde tu chegou no local que estava o caos, como tu já disse, não tem muitas coisas e tal, mas que estava o caos mesmo, e o que tu fez, assim, para conseguir fazer a diferença, mudar aquilo daí e mostrar essa diferença, né? Obrigada pelas perguntas, Bruno. Vou tentar lembrar, assim, que são bastante perguntas. Mas eu acho que sobre a questão da carreira, né? Acho que para mim o ponto mais importante é um ponto que eu levo para minha vida, assim, não é só para minha carreira, mas que eu aplico muito é a melhoria contínua. Isso para mim é algo assim fundamental. Então eu tô sempre buscando formas melhores de fazer as coisas. Eu tô sempre testando, sabe? Eu não sou uma pessoa que acha que porque funcionou com um time, aquilo que eu fiz vai funcionar com todos os outros. Eu tenho a consciência de que não é assim, e eu sei que o que funciona hoje pode não funcionar amanhã. Então, acho que o maior, acho que a principal assim chave que caiu para mim, assim, que virou na minha cabeça e que fez total a diferença, assim, a ficha que caiu, né? Foi quando eu entendi e eu absorvi que agilidade não é frameworks, não são métodos, né, e práticas específicas, mas sim valores e princípios. Quando essa ficha caiu, eu percebi que o que eu faço não é tão importante assim quanto o princípio e o valor que eu preciso levar para aquilo que eu estou fazendo. E aí isso me abriu um mundo, assim, me abriu um mundo de possibilidades, porque agora eu não preciso me fixar só em práticas conhecidas, né? Eu não preciso rodar a prática by the book. Eu posso fazer adaptações, né? Se eu entender que aquele contexto exige algo diferente para eu conseguir gerar simplicidade, por exemplo, que é um dos princípios, né? Fazer com que as pessoas de negócio, desenvolvedores trabalhem juntos. Se eu precisar adaptar alguma coisa no que eu estou fazendo para gerar aquilo, eu tenho um entendimento que me ajuda a fazer isso, né? Então, acho que para mim isso foi o principal ponto, assim, é você realmente entender o que você quer fazer com o que você está levando para os clientes, né, como agilista, e a melhoria contínua. Você está fazendo, eu faço retrospectivas, assim, frequentemente, não só com os times que eu estou trabalhando, mas comigo mesmo, assim, de ver como é que está o meu trabalho, porque às vezes quando a gente começa a fazer algo que dá certo, a gente cai na armadilha do sucesso, né? De achar que vai funcionar e repetir, querer repetir sempre a mesma coisa, a gente se acostuma com aquilo, a gente se apega e a gente começa a ter receio de testar coisas diferentes. Então eu tento evitar isso e tento buscar melhoria contínua sempre. Então eu resumiria dessa forma essa primeira pergunta. E assim, cases de sucesso. Eu tenho alguns, tem um até que está no YouTube, que foi um case com a Via Varejo, que a gente gravou um vídeo na Red Hat, que foi publicado, tudo, que conta os impactos que a gente teve lá. Mas alguns outros não são cases públicos, então não posso falar assim do cliente especificamente. Mas para mim, pessoalmente, eu tenho alguns cases de sucesso que são assim, que eu olho para trás e eu vejo assim, nossa, eu me orgulho disso. E normalmente esses cases eles estão mais relacionados ao impacto que eu gerei nas pessoas do que nas organizações, para ser bem sincera. Porque é, às vezes eu faço alguma coisa, assim, eu ajudo as pessoas a entenderem alguma coisa que, por mais que naquele momento tenha gerado um impacto legal para o produto fez sucesso, a organização atingiu os objetivos, que legal, mas como o impacto foi na pessoa, aquela pessoa vai levar aquilo para a vida, sabe? Ela vai levar aquilo para outros produtos, para as outras organizações. E isso para mim não tem preço, assim. E uma coisa que me marcou muito e que me emociona às vezes até quando eu falo sobre isso foi de uma desenvolvedora com a qual eu trabalhei na Indonésia,
que quando eu comecei a trabalhar com ela, assim, ela nunca tinha apresentado, eu contei já essa história algumas vezes em alguns meetups, mas em resumo, ela nunca tinha apresentado um showcase, ela nunca tinha tido oportunidade de falar, né? Era sempre PO que apresenta, sempre gerente de projeto que apresenta, e nunca tinha tido oportunidade. E eu defendi muito isso dentro do time, que todo mundo fosse feita uma rotação, né? Que todo mundo tivesse oportunidade, porque o produto é do time, não é do PO. Né? O produto é do time, o time tem que ter ownership do produto. E aí eu defendi muito isso e eu lembro que eu ajudei ela a ensaiar para a apresentação que ela tinha que fazer e era uma parte pequena, assim, ela tinha que demonstrar o produto, explicar a jornada do usuário, o problema que estava resolvendo e tal. E eu ensaiei com ela e aí o último dia do projeto, quando eu estava indo embora, assim, ela veio me agradecer e falou assim, olha, isso mudou a minha vida, porque eu nunca falava em reuniões, eu achava que a minha opinião sobre o produto não era ouvida, então eu nunca compartilhava, porque eu sentia que o produto não era meu, então eu tinha que fazer o que a PO falava. E a partir do momento que eu comecei a apresentar o produto, eu comecei a me importar mais com o produto, eu comecei a querer que as coisas dessem certo, né? E aí todo mundo ganhou nessa situação. Ela ganhou porque ela se desenvolveu, né, para apresentar uma competência diferente. Ela se sentiu melhor com o trabalho que ela estava fazendo. A organização ganhou porque tinha mais pessoas trazendo perspectivas e feedbacks diferentes para o desenvolvimento do produto. Uma perspectiva mais inovadora, até porque se você está ali no desenvolvimento, muitas vezes você tem uma visão que negócio não tem. Né? Então, todo mundo ganhou. E para mim, isso é um case de sucesso, porque foi algo que eu consegui assim, ajudar a gerar um impacto na vida de uma pessoa que vai seguir para várias organizações, vários produtos diferentes. Maravilha, Mari. Pessoal, o Alisson teve que sair e ele me passou aqui a responsabilidade de ficar como host aqui desse evento. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Assim, tá super gostoso o papo, tá fluindo muito, assim, é muito prático, né? Eu particularmente gostaria aqui de interagir bastante, mas sei que a Mary está no horário aí. Que Não, horas tá são agora aí, tranquilo, Mary? gente. Que horas são aí agora? Tá 10h36, são 10h36, mas aí eu me empolgo, eu começo a falar, e como é um assunto que eu gosto muito, e as perguntas Aham. são boas, aí eu não quero sair também. Então tá tudo bem. Mas eu entendo, assim, Maravilha. que tem um combinado do horário, então eu sei que tem as Sim, pessoas que precisam sim. sair, mas eu acho que tem mais uma pergunta aqui no chat, né? Vamos ver Da aqui. Stefane. O que mais te ajudou a desenvolver mais resiliência para lidar com a nova cultura? E aí, Mari? Nossa, eu acho que terapia me ajudou muito a desenvolver resiliência, porque, assim, eu sempre fui uma pessoa que não tem muito receio, assim, eu tento, não é que eu não tenho, às vezes eu tenho, acho que todo mundo tem, né? Faz parte da natureza humana, eu gosto muito de ler sobre isso. E a gente tem receio muitas vezes de ser vulnerável, né? De se mostrar vulnerável. Foi uma das coisas que eu aprendi muito na ThoughtWorks, na TW, quando eu trabalhei com Carole lá, trabalhei com outras pessoas maravilhosas e isso foi um grande aprendizado para mim, assim, de não ter medo de ser vulnerável e ser assim e trazer o que eu sei e o que eu não sei também, sabe? De falar pro time, olha, eu não sei, nunca testei isso, nunca fiz isso. Vamos aprender junto, falar, olha, desculpa, eu achei que o resultado ia ser diferente, não foi, vamos tentar de novo. Aqui eu faço muito isso com os clientes, com um cliente alemão que eu trabalhei que foi bem difícil. Teve várias situações que eu cheguei pro cliente e falei assim, eu errei. Eu achei que se a gente fizesse isso ia ter um resultado diferente, não teve, então a gente vai ter que recomeçar. Eu fiz isso algumas vezes e eu acho que isso é importante, assim, você ter essa coragem de assumir, né, de se colocar também numa posição vulnerável, porque isso faz com que você não comece a acreditar que você não precisa acertar todas as vezes. E isso foi um aprendizado importante para mim, porque quando eu achava que eu precisava acertar todas as vezes, doía muito quando eu não acertava e era muito difícil ser resiliente. E a partir do momento que eu entendi que eu posso errar, que eu vou errar e que faz parte, né? Mas é que claro, eu tenho que tentar aprender com o meu erro, não é só ficar errando também, mas
mas assumir que erros vão acontecer, principalmente se eu estou tentando experimentar coisas novas e trabalhar a melhoria contínua, isso ajudou muito a criar resiliência. Então, acho que essa questão que eu comentei, né, do que eu acabei de falar, terapia e também meditação, assim, no sentido de parar o piloto automático, né, porque às vezes eu tinha, isso é pessoal meu, né, cada pessoa é diferente, mas às vezes eu entrava em piloto automático por me acostumar a fazer coisas e estar muito focada ali no trabalho. E não tinha momentos em que eu parava assim para dar um passo para trás e pensar, né, no que eu estava fazendo. Eu simplesmente limpar um pouco a mente de tantos pensamentos diferentes e isso às vezes fazia com que fosse mais difícil, né, lidar com as coisas que estavam acontecendo. E aí tem outra dica que também me ajudou a sair desse piloto automático foi começar a mandar relatórios de como é que estava o dia a dia do time, mas não é um relatório de um status report, assim, de verde, amarelo, vermelho, a gente entregou X histórias, não. É contar, sabe? Contar uma historinha, colocar foto, às vezes eu fazia um videozinho, porque quando eu estava fazendo esse vídeo, quando eu estava editando, e o livro é bem assim, né? A gente conta a história, tem os e-mails lá. Começou com o livro, essa mania minha. Quando eu estou mandando esse e-mailzinho com o relatório do time, o que o time fez na semana, é o momento em que eu dou o passo para trás e observo o time com outra visão. E aí eu penso assim, normalmente quando eu estou escrevendo eu tenho umas ideias, eu falo assim, nossa gente, semana que vem a gente podia tentar isso, né? Porque isso aqui não está funcionando bem, ou está funcionando, mas vai funcionar melhor. Então são algumas coisas que me ajudaram assim a ter mais resiliência e a lidar melhor com as diferenças de cultura. Maravilha, Mari. Pessoal, mais alguém aí quer fazer uma pergunta que de repente está aí se segurando? Agora eu vou fazer, agora é a hora. O Bruno levantou a mão agora ou já estava levantado, Bruno? Você quer Não, fazer mais levantei uma? agora. Não sei se ainda dá tempo, né? Mas é rapidinho. Então, Maria, só mais uma pergunta mesmo, uma curiosidade minha. A gente está aqui no Brasil e mais fortemente aqui no Nordeste, a gente está passando por um período de muitas saídas de profissionais, né? O mercado está muito aquecido e aqui no Nordeste, de certa forma, os projetos ele têm um custo menor do que em outras regiões do país, né? E principalmente fora. Então, em termos de salário, né, no Sudeste se paga melhor, né? E fora nem se fala. E aí a gente já tinha uma preocupação, principalmente na empresa onde eu trabalho, dessa parte das pessoas, né? Para ser um diferencial para que elas queiram ficar e tal. E a gente trabalha muito isso, mas tem a facilidade também porque culturalmente as pessoas se aproximam mais e você consegue ficar mais próximo e, né, conversar e tal, fazer um PDI, conversar sobre isso, tentar ajudar dessa forma. Mas eu te pergunto, primeiro, se tu tem alguma sugestão que possa nos ajudar, né, a trazer um pouco mais essas pessoas, engajar para que elas se sintam parte, né? Eu vi que você falou, eu achei muito interessante de rotacionar, né, as pessoas falarem também, apresentar lá naquela reunião de review o que fez e tal, empoderar mesmo, né, dar mais autonomia. E é um dos pontos que a gente tenta trabalhar aqui também, mas eu queria saber um pouco mais de ti nesse sentido. E se aí na Alemanha vocês estão passando também por alguma situação desse tipo, porque eu sei que esse aquecimento ele é mundial também, né? E como é que vocês fazem para trabalhar com isso aí também, por favor? Sim, tem empresas aqui que chegam muito com pedido também da gente trabalhar de uma forma para ajudar a manter os talentos, né? Porque o mercado está aquecido até aqui mesmo na Alemanha. E, e eu gosto bastante de trabalhar com uma perspectiva muito de pessoas, já falei isso, né? Mas, por exemplo, uma das coisas que eu uso com os times que eu trabalho é tentar entender as expectativas de cada membro da equipe. Então, quando a gente está trabalhando com produto, com projeto, né? Eu sempre faço uma dinâmica rápida ali para pedir para as pessoas colocarem no board, colocar na mesa as suas expectativas, o que elas querem desenvolver naquele produto ou naquela experiência, né? Enquanto a gente trabalhar junto como time, o que vocês gostariam de acontecer? Então, eu peço para as pessoas se visualizarem no futuro, falar, hoje é o último dia que o time está sendo continuado por algum motivo. O produto foi um sucesso, mas agora acabou, ou sei lá, você está indo para outro produto, para outra empresa, alguma coisa aconteceu e você não vai trabalhar mais, você ou o time todo vai se separar. O que você gostaria que tivesse acontecido
que você olharia para trás e sentiria orgulho, sabe? Falar assim, nossa, essa experiência foi muito boa, eu gostei, eu curti. E quando a gente fala assim para a pessoa se visualizar, né, começar lá no final, assim, pedir para a pessoa se visualizar, a gente ajuda um pouco a fazer com que a pessoa sinta mais isso, né? Então eu gosto bastante de fazer isso e aí as pessoas começam a colocar, eu gostaria de ter aprendido uma linguagem tal de programação, às vezes acontece isso. A pessoa gostaria de desenvolver tal competência, tal habilidade. E foi de uma experiência dessa que surgiu a ideia de ficar rotacionando as pessoas que facilitam coisas, que apresentam, porque tinha gente no time que queria desenvolver skills de facilitação. Então surgiu de uma ideia dessa. E aí as pessoas vão compartilhando. E muitas vezes as pessoas entram em times e entram em projetos e nunca pararam para pensar, porque a gente está tão ocupado no dia a dia, tão no piloto automático, elas nem pararam para pensar o que elas querem desenvolver naquela experiência. E quando eu faço isso, eu percebo que as pessoas não sabem. Elas chegam assim e falam, nossa, o que eu quero? Não sei. E aí as pessoas começam a pensar. E aí, depois que elas listam tudo isso, eu pego as expectativas delas e falo assim, tá, então aqui a gente tem os nossos objetivos como time, os nossos target outcomes, né? O que a gente quer alcançar como outcome. Como é que a gente liga essas coisas? A gente começa a pensar, aqui se a gente fizer dessa forma, a gente consegue alcançar o outcome e ainda tratar essa expectativa das pessoas. Mas muitas vezes é comum que a gente tenha expectativas que elas não se conectam com o que é esperado pelo negócio, o que é esperado pela organização. E a gente precisa conhecer isso antes, porque a gente consegue tratar isso de alguma forma, né? Fazer um plano com a pessoa, combinar. Olha, você fica nesse time por tanto tempo, e daí depois a gente muda para outro time, que faz mais sentido o que você quer. Ser bem realista com a pessoa. Eu acho que só a transparência, assim, já aconteceu várias vezes comigo, que eu estava numa situação que não estava alinhada com os meus objetivos, mas o fato de eu estar trabalhando com pessoas que me tratavam como uma pessoa e tinha essa conversa comigo, assim, olha, isso não vai rolar agora, não vai rolar por causa disso, disso e disso, e tá aqui o que a gente pode fazer. Só isso, assim, já era muito melhor do que você ignorar o problema, sabe? E eu acho que isso ajuda você a manter as pessoas, porque as pessoas começam a entender como que as vantagens que elas possuem se conectam com os objetivos da organização. Muito bom, muito bom. Eu queria só fazer uma observação acerca dessa pergunta do Bruno, né, que é uma pergunta, se o Alisson estivesse aqui, eu ia lançar a mão aqui de uma conversa que eu tive com ele, né, sobre esse assunto, né, que o Bruno perguntou, Mary, é um assunto que tem sido a agenda de muitos executivos, de muitas empresas. Acredito que não só aqui no Ceará, mas no Brasil como um todo, né? E eu tenho uma visão, eu gostaria de compartilhar rapidamente, que para mim não faz sentido política de retenção de talentos. Para mim não faz sentido definir políticas de retenção de talento. E vou dizer isso por uma visão muito, muito particular minha, mas sei que outras pessoas, outros colegas que eu me relaciono também compartilham da mesma visão. Porque quando você fala em reter talentos, você está batendo de frente com uma necessidade essencial da maioria dos seres humanos, que é uma coisa chamada liberdade de escolha consciente. Né? Então, quando eu crio uma política de retenção para reter pessoas, eu estou batendo de frente com a liberdade das pessoas. Então, eu prefiro trocar a política de retenção pela política de engajamento. A política de engajamento, ela tem muito mais a ver com tudo que você acabou de falar, Mari. Né? Por quê? Porque na política de engajamento, você vai identificar quais são as necessidades de cada pessoa, você vai tratar as pessoas de forma singular, você não tem uma política, né, que todo mundo vai estar seguindo aquela política. Não, cara, certo? Você tem um tratamento singular. Dá mais trabalho? Talvez dê mais trabalho, mas acredito que eu, pelo menos, defendo muito esse caminho, sabe? Tirar aquilo que, para mim, inclusive, é um dos meus valores. Eu gosto muito de trabalhar com os meus valores aqui, olhando para eles, né? Liberdade e mais sabedoria, né? Que são dois valores, para mim, são um processo de descoberta, de autoanálise. Eu vi que eram valores muito fortes. Então, eu tenho comportamentos que sustentam fortemente esses dois valores, liberdade e mais sabedoria. E leia-se sabedoria, a junção de prática, né, vivência, conhecimento, repertório,
para saber o que fazer, quando fazer e como fazer, que é mais ou menos a linha também que a Mari colocou aí, né? Nem sempre algo que eu fiz num determinado contexto vai dar certo em outro contexto. Algo que eu tive de sugerir para uma pessoa não necessariamente vai dar certo com outra pessoa com o mesmo problema, ele pode estar em outro contexto. Mas, enfim, é um assunto que vale talvez um meetup só sobre isso, ou talvez um link-off, né, para a gente discutir, que, aliás, já lanço aqui o convite, né, a gente tem feito link-offs, Mari, junto aí com o Ibson, o Chico, que é outro membro bem ativo da comunidade Agiliza Ceará e tem sido bastante participativo. O último que a gente teve agora foi uma união do Link-Off Fortaleza com Brasília, se eu não me engano, o pessoal de Santa Catarina, então a gente fez um só, foi muito bacana. Enfim, tem muita coisa boa que está acontecendo aí na comunidade Agiliza Ceará. Pessoal, o papo está muito gostoso, mas acredito que a gente tem que encaminhar para o encerramento. Quero aqui agradecer demais, né, em nome da comunidade Agiliza Ceará, em nome do Alisson, que não pôde ficar aqui até o final, participação da Mary, a participação de todos vocês, né, que estão aqui, outros que tiveram aí no começo e tiveram que sair, né? Está sendo gravado, né, e vai ficar disponível, não sei em quanto tempo. Não sei se você sabe, Ibson, quanto tempo depois já fica disponível no canal do YouTube? Não sei ainda, vou ver com o Alisson ainda como é que vai ser isso. Tá, tá? Tranquilo. Eu vou ver com ele. Gente, a gente não combinou, não. Valeu. Vai lá. Beleza. Gente, então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Né? Espero aí que você tenha uma ótima noite. Mary, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos. Tchau, Obrigada, pessoal. Tchau, gente. Só avisar também, quem quiser mandar pergunta depois lá no LinkedIn, Instagram, pode ficar à vontade, tá? E depois a gente conversa aí sobre possíveis link-offs e outros eventos que eu vou adorar participar também. Maravilha. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau. Obrigado a todos. Tchau. Obrigada.